Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde. Oi, Marcela, boa tarde para você, para os ouvintes, para todo mundo que assiste o CBN Brasil também. Bom, aqui no Viva Voz hoje a gente continua falando sobre os desdobramentos da fuga de 2 presos do Presídio de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. É uma crise que foi deflagrada a partir dessa fuga, mas que pode atingir proporções bem maiores do que a gente tem visto apenas a fuga de 2 criminosos de uma das grandes facções aqui do país, né, Vera? Exato, Marcela. Eu tratei disso na minha coluna no Globo hoje. A gente também falou um pouquinho ontem na segunda edição do Viva Voz, porque a gente sabia já que a troca no Ministério da Justiça viria seguida de muita pressão sobre o ministro Ricardo Lewandowski no tema da segurança pública. A gente tem visto aí um recrudescimento do crime organizado nas principais cidades, as facções com muito poder nos territórios, também poder nos presídios, mas até então os presídios federais de segurança máxima eram uma fortaleza que o crime não tinha conseguido devastar. Nunca tinha havido fuga, nunca tinha havido rebelião, e isso era inclusive um fator ali. Os chefões do crime tentavam não ser transferidos para presídios federais. Havia realmente um respeito de que aquela era uma fronteira que ainda não tinha sido cruzada. E agora foi. Ninguém esperava que a primeira crise que o ministro Lewandowski enfrentaria seria justamente numa das poucas coisas que funcionam no sistema de segurança pública, que são esses presídios que começaram a ser implementados em 2006 e que até então tinham se mostrado de fato de segurança máxima. E aí na coletiva ficou muito evidente que o ministro foi pego no contrapé, ainda tomando pé da pasta, ainda se familiarizando com esse tema da segurança, que não era um tema com o qual ele lidava todo momento no Supremo Tribunal Federal. Até foi presidente do Supremo e, portanto, presidente do CNJ. Nessa condição, ele fez ali correições em presídios, mas isso já faz um tempo, foi em 2015, então não era um tema do dia a dia do ministro, e é algo com que ele vai ter que ter mais familiaridade, mais segurança, porque a coletiva ele mostrou que não sabia direito o que dizer, que tomou aquelas medidas que qualquer gestor toma no início porque sabe que vai ser cobrado, ou seja, afastar o diretor. E aí, por que afastou o diretor se ele disse que não havia comprovação de envolvimento de ninguém do presídio? Então, faltavam informações básicas para o ministro reagir a essa que foi a primeira crise dele. E tem um fator aí que é de muita preocupação para o governo, eu falei com alguns ministros que reforçaram isso, que é isso, né? Caiu essa imagem de que os presídios eram indevastáveis, de que eles eram inexpugnáveis, e agora o crime organizado já olha e vê, olha, é possível sim promover fuga dos nossos líderes de facções nestes presídios. Basta dizer que esse de Mossoró é onde está preso o Fernandinho Beiramar. Então acendeu um alarme do tamanho de um bonde dentro do governo, porque se começar fuga em massa de grandes líderes em presídios federais, isso vai ser muito explorado pela oposição e vai ser aí um ponto de desgaste importante para a imagem do presidente Lula. E aí, acho que justamente é quando se deve fazer valer as promessas de Lewandowski com relação ao aumento da segurança nos presídios para que nada do tipo ocorra. Então, é um dos primeiros testes de fogo pelo qual passa o ministro, né, à frente dessa gestão da segurança pública, que é, como você bem destacou na sua coluna, um dos temas mais caros para o governo federal agora, neste momento, né? Exatamente, Marcela. E você veja, se ele começa a dizer, olha, a gente tem que subir muro, olha, a gente tem que fazer o reconhecimento facial, fica para o público em geral, para a sociedade e também para quem no crime organizado está lá na frente pensando em como vai fazer,
aquela imagem, opa, o negócio não é tão seguro assim, não é tão de segurança máxima assim. Então, realmente, para virar uma crise é o que não custa, e o governo tem de se dedicar a isso com bastante empenho, porque é um tema que atinge a todo mundo e que a oposição tem explorado como sendo um tema em que a esquerda falha, em que a esquerda não tem um discurso, em que não olha para o lado da população, protege bandido e todas essas máximas que a direita lança, né? É isso, Vera. Obrigada, viu, pela sua participação hoje com a gente. Daqui a pouquinho tem Viva Voz segunda edição no ponto final, mas eu já te desejo um bom fim de semana e nos falamos na semana que vem. Combinado, para você também e para todos os ouvintes.